A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caert, e hoje eu vou bater um papo sobre inovação, gestão pública, liderança e muito mais. Eu recebo com muito prazer aqui no estúdio o Marcelino Ito, que é CEO do Summit Cidades e superintendente-geral da FEPESE. Marcelino, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado à Caert, pelo convite. A gente já foi apresentado aqui à instituição, e eu fiquei impressionado, inclusive com o que vocês também fazem de inovação, na área de transparência, principalmente. Eu quero parabenizar já de imediato aqui as inovações que vocês estão implementando para o estado de Santa Catarina, não só para o estado, que também fui apresentado à instituição, e quando fui apresentado eu fiquei sabendo que vocês têm uma atuação muito maior do que o que a gente imaginava, porque o nome é Associação Catarinense, mas o que se percebe é que vocês atuam no Rio Grande do Sul, no Paraná também, em São Paulo e lá no Distrito Federal também. Então, parabéns, e para a gente que trabalha muito com inovação, a gente fica muito feliz quando a gente tem um produto nosso, um produto de Santa Catarina sendo utilizado. Obrigada, Marcelino. Então vamos começar a falar de você. Eu quero conhecer um pouquinho mais da tua trajetória profissional. Tu passou por diversas áreas, Tecnologia, design, programação e gestão. Como é que foi essa tua caminhada? Na verdade, sim, o que acontece, quando era a minha origem japonesa, meus pais, eles eram, nós somos lá do interior, do Mato Grosso do Sul, e meus pais são imigrantes, eles vieram do Japão, e o que mais o japonês faz, é colocar os filhos para estudar, Então eu tive essa oportunidade, mesmo estando no interior, de poder estudar. E uma das primeiras coisas que eu pude fazer foi ingressar na área de tecnologia. Lá em 1985, 86, eu estava fazendo cursos de computação já, Então eu tive essa... Eu tinha 12, 13 anos e eu já pude ingressar nisso, Então isso me ajudou demais, a criar a minha carreira. Então... depois disso também, por essa característica de poder estudar, eu vim para Santa Catarina para estudar na Universidade Federal, E aqui eu tive contato, quando eu entrei aqui em 95 na Universidade Federal, a Universidade Federal estava liderando uma transformação, uma grande transformação de tecnologia em Santa Catarina. Então, foi um momento importante e eu pude participar desses momentos, Então, isso me ajudou demais. Apesar de eu estar fazendo um curso de administração, eu sempre estava, então, envolvido com a área de tecnologia. E a minha carreira, inicialmente, foi sempre, falando... apesar da administração, estar sempre falando sobre tecnologia, estar sempre trabalhando nessa área. Então, eu comecei lá, eu era um escovador de bit, como o pessoal chama, Escovador de bit, era programador, e eu fui por aí, E depois é que a gente ingressando, e inclusive tem algumas experiências interessantes, Nós somos eu trabalhei numa das primeiras empresas que fazia educação à distância também. Então, no Brasil. Então, a gente teve essas oportunidades que fizeram com que a gente tivesse várias experiências interessantes quando elas estavam sendo iniciadas. Então, eu tive essas grandes possibilidades que me deixaram muito à vontade em transitar pela área da tecnologia, da inovação. E hoje eu fui muito mais para a área da gestão. Na verdade, totalmente na área da gestão, mas eu tenho esse carinho, essa formação que me deixa, que me deixam realmente muito à vontade para trafegar, navegar com muita tranquilidade na área da tecnologia e da inovação. E é muito bom porque a administração ela permite esse olhar global também, A gente tem um olhar
um pouco mais para processos organizacionais e que isso ajuda muito na gestão também, né? Isso, inclusive eu fiz o meu mestrado, né? Daí que tem algumas coisas que são interessantes, né? Quando eu fui fazer o mestrado, daí eu fui para a área da gestão pública, né? Então, isso também me ajudou a ter o olhar, né? O olhar global sobre a gestão pública, falando muito sobre inovação. Bom, então, e agora me conta um pouquinho da tua caminhada na FEPESE, né? Começou em 2004 e veio até agora com o Summit Cidades também. Isso. Eu comecei em 2004, né? E é uma coisa que é muito interessante, né? Eu tinha, durante a minha graduação, né? E durante o meu mestrado, foram feitos ali na Universidade Federal também, né? E a FEPESE está dentro da Universidade Federal. Ela foi criada por professores lá, né, da Universidade Federal, e o que me direcionou à FEPESE foi essa questão de estar realmente muito próximo de alguns dos fundadores da instituição. A nossa instituição já tem quase 50 anos, ano que vem nós vamos completar 50 anos, mas eu tinha essa proximidade também com os professores, né? E o que aconteceu é que numa gestão da fundação, alguns desses professores foram para a gestão da fundação e eu fui para lá, né, para trabalhar com eles, né? E também fui levado para trabalhar com tecnologia. Eu fui levado para trabalhar com a área de concursos, mas na área de tecnologia do concurso, que é uma das áreas que a gente trabalha muito forte, né? E é uma das áreas onde a gente é muito conhecido no Brasil. Então, começamos por aí. Então, daí eu fui iniciando essa minha trajetória também na FEPESE com tecnologia e posteriormente, né? E o que acontece, né? Realmente, né? Eu tinha essa facilidade de olhar processos de uma forma macro. Eu tinha essa formação que vinha desde pequeno de tecnologia, e nós tivemos alguns momentos muito importantes da fundação, que foram, né, os avanços que nós tínhamos que ter na área de tecnologia, no olhar dos processos, no olhar que nós temos que ter sobre a governança da instituição, e isso foi me qualificando para ir para a gestão. Isso foi o que foi acontecendo. E hoje eu cheguei hoje eu consegui chegar ao posto, né, com a ajuda de muita gente, né, chegar ao posto da superintendência, né, da nossa instituição. Então, também são várias nuances muito interessantes que fizeram, né, que fazem parte da minha formação. A minha formação como acadêmica, né, e a minha vivência que foram me levando para essa característica, e que também está, né, muito interessante, porque assim, é interessante porque daí o que aconteceu? A fundação também, né, ela passa, né, ela está passando a sua transformação, né? Ela passa por essa mudança de foco, e nós hoje, né, o que nós fazemos, né? A gente trabalhava, por exemplo, com capacitações e concursos, e o que acontece hoje é que a gente está trabalhando com inovação, com transformação digital. A gente fala muito sobre inteligência artificial no setor público, né, que são coisas que são importantes para dar maior eficiência e maior eficácia também à gestão pública. Então, eu estou muito confortável em estar passando por esse período dentro da fundação e acompanhando, né, a evolução da sociedade e da área pública dentro dessa evolução. Extremamente relevante esse ponto,
Marcelino, porque a gente, quando fala de gestão pública, as pessoas acabam pensando em burocracia, em algumas coisas que já não fazem mais tanto sentido, né? Ter essa visão justamente por isso, por todo esse processo de transformação, de tecnologia que tem. E eu queria que tu me contasse um pouquinho justamente desse processo de transformação cultural que aconteceu ali em 2018 com o time de valor. O que foi isso, esse procedimento, e como é que isso transformou a fundação também? Como nós tínhamos percebido, né, a gente já percebia as transformações que estavam acontecendo tanto na sociedade como com o nosso time, a gente percebeu essa necessidade de dar mais ferramentas, dar mais conhecimento ao nosso pessoal. O time de valor é um programa interno nosso. Então, e nós desenvolvemos um programa de capacitação mesmo para que a gente pudesse potencializar a nossa instituição. Então, e como é que a gente potencializa a instituição, né? Claro, a instituição, uma organização, ela é feita por pessoas. Então, o que tem que ser feito é melhorar o conhecimento, melhorar a capacidade, melhorar realmente o ser humano, para que a gente consiga melhorar a instituição. E nós começamos a trabalhar isso para que a gente conseguisse, no estágio posterior, ter um posicionamento muito forte, por exemplo, né, dessa de a gente estar liderando um processo tão grande como o Summit Cidades, né? Então, o que acontece, né? Realmente a gente tem que olhar para a instituição. Aí eu estou falando como gestor da nossa instituição, né? A gente tem que olhar para a nossa instituição e dizer assim, olha só, realmente a gente precisa melhorar o conhecimento e a capacidade dos nossos colaboradores, né? E realmente nós fizemos um programa em que a gente iniciamos com, por exemplo, né, nós fazíamos leitura. Eu colocava nós criamos várias categorias de lideranças dentro da nossa instituição, e nós tínhamos, por exemplo, né, o nosso pessoal que a gente chamou de embaixadores, né? Os embaixadores, por exemplo, eles eram responsáveis por liderar essa transformação. E daí o que nós fizemos? Nós proporcionamos a eles, né, vários tipos de leitura, vários tipos de capacitação antes de eles poderem entrar, né, no processo de liderança dentro do nosso programa. Então, na verdade, né, é um processo lógico, né, é um processo lógico de gestão que a gente encaminhou dentro da nossa organização e que realmente a gente percebe que deu muito resultado. Tanto é que nós não paramos de crescer, a nossa instituição não para de crescer. Ela, em nível de cliente, em nível de valor de operação, né, valor de contratação, então a gente não para de crescer. Então é um sinal, na verdade eu gosto muito de números, né? Então é uma constatação de que foi uma decisão muito acertada para que a gente pudesse realmente assim tomar liderança no estado de Santa Catarina quando a gente fala sobre cidades. Então a gente conseguiu colocar para os nossos colaboradores, né? Tanto é que, por exemplo, né, hoje, se a gente fala de Summit Cidades, né, nós produzimos o evento, nós é que somos responsáveis por toda a operação do evento, temos os nossos parceiros, né, o Siga Santa Catarina e a FEComércio, mas assim, a operação do evento, né, somos nós que colocamos, e tudo que se decide dentro da execução do evento é feita por nós, por exemplo, sabe? E são as nossas equipes que trabalham em várias áreas dentro da instituição, que assumem postos
nesse momento. Então, na verdade, é um modelo de gestão em que a gente consegue, por exemplo, né, montar células de atuação conforme nossa necessidade. E isso nos traz muita capacidade de fazer projetos diferentes acontecerem. É um modelo onde a gente consegue realmente encontrar as capacidades e os talentos dentro da nossa organização e a gente traz isso nos momentos importantes, né? Por exemplo, né, quem coordena a área de concursos, coordena dentro do Summit Cidades o nosso credenciamento. Porque são atividades que são muito, muito parecidas, né? Toda a nossa área de tecnologia, por exemplo, né, toda a nossa parte de vendas, por exemplo, de tickets, né? Ela é muito parecida com a área de inscrição de um concurso público. Então a gente vai acoplando, as nossas equipes vão entendendo como funciona. Por exemplo, o nosso time de vendas, né? Nós temos um time de vendas, o nosso time de vendas também ele vai lá e se organiza, coordena o nosso processo de vendas dentro do nosso evento, né? Toda a parte de relacionamento é tocada pela área pela gerência de relacionamento, só que daí assim, né, a gente consegue olhar muito bem para o que é o relacionamento do evento e o que é o relacionamento da FEPESE dentro do evento. São vários momentos em que a gente atua, né, de forma coordenada, com várias equipes que são de várias áreas diferentes que vão aí a gente consegue com cada talento, né? A gente tem os talentos identificados e a gente consegue olhar para eles e dizer assim, ó, vem cá, vamos montar essa equipe, vem cá. E isso torna, né? A gente consegue dar eficiência na gestão, né? E aí sim, né? Daí isso serve para instituições privadas é muito mais fácil, né? Porque o que acontece? Nós temos, né, no nosso caso, a gente consegue deslocar, né, consegue colocar essas competências todas juntas, né? Os talentos e as competências a gente consegue juntar-lhes com muita facilidade. É um pouco diferente do setor público, né? Mas assim, o setor privado a gente consegue fazer isso com muita rapidez, muita velocidade. Então o que acontece? Realmente a gente consegue montar times muito, muito bons e com custo baixo. Aí sim, aí tem um outro lado, né? Quando eu falo da nossa eficiência, é falar do nosso custo. Nosso custo de operação, daí a gente consegue diminuir por causa disso. Sensacional, porque justamente desmistifica o que eu tinha acabado de falar anteriormente, do que as pessoas têm essa crença referente ao setor público. E agora eu queria falar justamente sobre Summit Cidades. Tu estás à frente do Summit desde 2021, é isso? E nisso muita coisa mudou, né? Pegamos uma pandemia e tudo mais, mas o Summit ele é um projeto que ele deu muito certo, porque a gente fala muito sobre cidades inteligentes, tem muitas discussões. Eu estive já em alguns summits acompanhando justamente as discussões sobre a parte de eventos extremos e tudo mais. Então eu queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal que não conhece o Summit, o que é o Summit Cidades. O Summit Cidades, né, isso é uma coisa interessantíssima também e nasceu da nossa necessidade de estar conversando. Por isso que a gente tem hoje no nosso DNA, né, a questão do networking, por exemplo, ela era muito forte. Como é que a gente estava muito preocupado na pandemia, né? A gente percebeu que o modelo da sociedade tinha se transformado, tinha modificado. E o que a gente estava muito preocupado, né? A FEPESE precisa dos contratos com o setor público para que ela exista, para que ela fique... porque a gente tem, né? A gente não vive só de sonhos, né? A gente precisa ter dinheiro também para pagar nossas contas, né? E o que a gente percebeu era a transformação muito rápida, né? Porque assim, né, a gente está falando ali de 1 ano e meio, 2 anos, né? Em 1 ano e meio, 2 anos, a gente mudou a forma como a gente se comporta. E no nosso caso,
como instituição, a gente percebeu, né, inclusive as nossas lideranças do time de valor, a gente estava percebendo essa transformação muito rápida e uma dificuldade muito grande de nós termos um relacionamento com os nossos clientes. E nós falamos assim, poxa vida, vamos trazer vamos juntar todo mundo que a gente tem, que a gente conhece, as instituições públicas, o setor privado, quem está pesquisando, né, na academia, para a gente se entender, para a gente entender o que está acontecendo e o que a gente pode fazer. E eu também disse assim, né, poxa vida, vamos ser o dono vamos ser o dono da bola dentro desse campinho, né? Esse foi o nosso... Nós falamos assim, poxa vida, e essa preocupação não era só nossa. Daí eu encontrei, né, o pessoal primeiro eu encontrei o pessoal do SIGA, né? Eu encontrei o secretário executivo à época, né, que é o Gil, né, o Gil Soni, e a gente tinha uma proximidade muito grande com o presidente do SIGA, do consórcio de inovação, que era o ex-prefeito Zancanaro, de Campos Novos. Ele era o presidente, né? Então, o que aconteceu, né? Eu encontrei com eles e eu falei assim, olha, eu estou muito preocupado. Eu estou preocupado com a nossa sobrevivência como instituição, mas eu estou muito preocupado porque as pessoas estão, por exemplo, se afastando muito. E eu me lembro muito bem que a gente tinha, né, por exemplo, a gente não assinava muitos contratos. Isso parece tão distante, né, mas a gente não assinava contratos de forma eletrônica, a gente assinava todos os contratos de forma manual. E nós tivemos que implementar muito rapidamente, né, muitos processos diferenciados, eletrônicos. E a gente sabia, por exemplo, que os órgãos públicos tinham muito mais dificuldade, tinha muita lentidão para conseguir implementar isso, né? Então, a gente sabia de tudo isso. E daí nós começamos, né? Juntamos. Daí a gente chamou também um outro consórcio, que é o Sim Catarina, né? Que é um consórcio só de compras e de compras públicas. E eles também estavam com dificuldades, porque eles também tinham processos diferentes, modelos diferentes, e a gente se deparou assim, poxa vida, vamos conversar, vamos juntar todo mundo que a gente consegue juntar. E daí nós escolhemos, em 2021, quando nós começamos, nós escolhemos Joinville, porque Joinville era uma das cidades mais que tinham maior estabilidade para a gente realizar eventos. Porque talvez a maioria das pessoas não se recorde disso, mas assim, nós tínhamos assim, a cada semana ou a cada mês, a autorização para você fazer algum evento, ele modificava. Você, por exemplo, tem que ter um distanciamento de tanto. Eu não sei se você se recorda, mas a gente tinha essas coisas. Tem que ficar tantos metros de distância, tem que ter tantos metros quadrados para tantas pessoas. Ventilação e tudo mais. E por vezes, né, não era só isso, né, por vezes o órgão público chegava, né, por exemplo, uma prefeitura tinha, né, por causa do volume, o volume de infectados, né, com o Covid, eles tinham que diminuir, né, os eventos públicos. Então, e eu me lembro muito bem que Joinville tinha uma estabilidade e nós resolvemos ir para Joinville para poder fazer esse evento. Porque para a gente movimentar vários prefeitos também era muito mais difícil daí, né, esse período. Então nós fizemos isso e em 2021 nós tivemos 300, 400 pessoas participando do evento e a gente falava sobre uma das temáticas era sobre a gente poder, né, entender o que estava acontecendo. E claro, né, a gente também já estava falando sobre cidades inteligentes, inovação, tecnologia também, né? Inclusive porque a gente precisava fazer essas adaptações. Então tem muita coisa que avançou, por exemplo, no setor público nesse período e que a gente já esqueceu. A gente esqueceu
que aconteceram essas coisas. E nós temos, né, nós temos uma noção muito clara, né, de que ali realmente teve sim uma mudança, inclusive de postura e de transparência dos processos dentro das organizações públicas. Porque quando você tornou isso muito mais eletrônico, ele se tornou muito mais disponível. Então, o que aconteceu, né? Na verdade, houve sim um avanço de gestão também, uma melhoria de gestão, houve um avanço de transparência e que a gente esqueceu. A gente vai esquecendo, né? São coisas assim, né? É uma característica do ser humano. Na verdade, quando a gente passa por um período muito difícil, a gente vai esquecendo que isso aconteceu. E a gente absorveu o que facilitou a nossa vida, né? Então hoje, por exemplo, a gente assina contratos, né? Isso é uma coisa que é bem engraçada, né? Mas, por exemplo, né? Para minha filha que tem 18 anos, é uma coisa que é assim... Ela não tem nem noção de que a gente assinava contratos à mão, né? Hoje ela, por exemplo, assina contratos à mão, né? A gente tinha, por exemplo, ainda processos bancários muito manuais, né? E melhorou muito, avançou muito isso também. E a partir daí, né? O que aconteceu? Do Summit, né? O Summit Cidades, a gente foi evoluindo. A gente foi percebendo. Então, em 2022, quando a gente veio para Florianópolis, já estava mais estável. E a gente tinha preocupações, já tinha várias outras preocupações sendo colocadas à mesa, né? Por exemplo, né? A nova lei de licitações que a gente tanto fala, né? Naquele período lá já estava em processo de implantação. E eu me lembro muito bem, né? Que é um dos grandes palcos que nós temos, que nós tivemos com a OAB, né? A OAB tem um grupo, né, que discute compras públicas, e com a OAB nós tivemos eles conosco, e nós temos um outro grande pilar dentro do nosso evento, que é o Compol, né? E o Compol também ele nasceu ali em 22, a gente começou a fazer a gestação desse evento, que se tornou também uma grande referência na área de comunicação política institucional. A gente sabe hoje que são dois grandes eventos que acontecem dentro do Summit Cidades que se tornaram grandes pilares. E é interessante, né? Porque assim, né? Poxa vida, você está falando de duas coisas que não tem nada a ver com tecnologia e inovação, mas na verdade eles são grandes motores. São grandes motores para que a gente possa comunicar as transformações que estão acontecendo. É claro que tem, né, por exemplo, no Compol é muito mais voltado para os políticos e os secretários que querem se comunicar melhor. E daí é claro que daí vem por trás, né? Tem que ter um background, tem que ter conteúdo, tem que ter coisas boas para serem contadas, né? Então, aí sim, né? Daí tem as outras, daí nós conseguimos levar as informações sobre informação, feiras, sobre, sim, aí sim, transformação digital, inovação, né? E hoje, né, além de termos isso, além de a gente ter Compol e a área de compras públicas, né, do Licitacim, a gente tem, né, um grande volume de conteúdo, né? Nós temos hoje, esse ano nós vamos ter provavelmente mais de 700 palestrantes dentro do nosso evento, né? São 3 dias de evento, muito conteúdo acontecendo, muitos palcos acontecendo. E como é que é fazer essa curadoria toda? Daí aquilo que a gente fala, né? Que a gente tem um time muito bom, né? Nós temos um time muito bom. Nós temos grandes parceiros que nos ajudam muito, e nós temos um time muito bom, né? Por exemplo, né? Que vai monitorando. E daí a gente vai começar a falar eu gosto muito de falar de números, né? Então, desde 2024 a gente vem fazendo muita pesquisa, muito levantamento de informação dentro do evento
e também a gente vem monitorando muito o que está acontecendo no mundo, né? Então, hoje se tornou, antes era mais dolorido, hoje a gente tem muita tranquilidade para dizer assim, a gente está surfando o que está mais em voga, o que está sendo discutido no mundo sobre qualquer assunto que fala sobre gestão de cidades, né? Então a gente tem tranquilidade para estar falando sobre isso também, né? Então nosso time de curadoria realmente ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo e são coisas impressionantes, né? Mas assim, a gente tem um time que é muito jovem. Eles são muito jovens. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais velhas dentro. Eu tenho 50 anos e eu sou uma das pessoas mais velhas dentro do nosso time, né? Porque nós temos pessoas da geração Z, por exemplo, que são espetaculares, que trabalham conosco, né? Em modelo diferenciado também, né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu lá com o time de valor, que é uma coisa interna nossa, e que a gente tem condições entendemos como é que nós devemos gerir, né? Então, e quando a gente fala do nosso time de curadoria, né? A gente tem que também destacar assim, né? Nós vamos ter esse ano 17 palcos simultâneos, então é muita coisa, né? E tem uma coisa, e talvez tu já tenha percebido, né? Tu que já foi no nosso evento. Realmente a gente não... em raros momentos a gente atrasa o nosso evento. Raríssimos, raríssimos. Então, isso a gente tem um respeito muito grande por quem vem falar e com o nosso público, né? A gente tem procurado gerir isso com muita qualidade. Imagine você gerir... tem muitos eventos que 700 pessoas é um evento de uma proporção já interessante. Esse é o número de pessoas que vem para falar, né? E nós temos desde 2023, né? Nós já viemos trazendo pessoas do exterior, e esse ano nós temos um recorde, né, que nós teremos 25 pessoas falando, né, que são de fora do país, e nós temos alguns destaques, né, muito importantes, né. Nós estamos trazendo o Carlos Moreno, que é uma pessoa que criou, né, a teoria das cidades de 15 minutos, que hoje é aplicada nas maiores cidades do mundo. Nós estamos trazendo quem ajudou a criar a terminologia ESG, né? Nós estamos trazendo também quem ajudou a criar a terminologia do Blue Economy, né? Da economia azul. Então são pessoas que estão no topo da cadeia, né, se a gente for falar assim, né, do conhecimento nessas áreas, né? Então economia azul, por exemplo, né, o Brasil tem um potencial impressionante, né, para a economia azul, porque nós temos são 8.000 quilômetros de mar que a gente tem disponível, além de todos os rios, né, que nós temos, por exemplo, que podem ser explorados e podem ser trabalhados para a geração de renda, geração. Então, a gente tem olhado para essas temáticas também com muito carinho. E também nós temos, né, o Cortella, que vem falar, que é uma pessoa muito conhecida da área nacional. Temos também, acho que esse é um destaque muito importante, né, que a gente tem que dar, né? Esse ano nós teremos a participação da Itaipu, né, a Itaipu Binacional como nossa patrocinadora. Mas também, né, porque assim, né, por que a gente foi atrás da Itaipu, né? A Itaipu é uma das maiores indutoras de desenvolvimento de cidades do mundo, né? Hoje ela tem 430 cidades mais ou menos, e que ele faz a indução do desenvolvimento das cidades. A Itaipu então ela né, uma grande geradora de energia, mas também é uma grande indutora do desenvolvimento local. Então
E isso acontece pelas cidades, né? Então, para nós, né, é muito importante a gente trazer esse tipo de organização para dentro do evento e ter, né, o posicionamento e a opinião deles sobre como é que as cidades estão funcionando, né? Então, são momentos importantes que a gente está criando, né, para que a gente possa aí, né, o nosso DNA de conversar, né, que a gente queria conversar no Summit Cidades lá no começo, né, hoje ela se transformou, né, e hoje a gente, na verdade, conseguiu se tornar um grande transferidor de conhecimento, um grande conector de conhecimentos, né, e de inovação. E a gente fala de inovação, né, mas a gente tem que ter clareza também de que a inovação não é só na tecnologia, né? A inovação é na gestão. Então, o que a gente faz hoje além da tecnologia, é trazer modelos inovadores de gestão para que ela seja compartilhada. A gente, por exemplo, está trazendo do Mato Grosso do Sul uma cidade onde eles fazem... eles têm, por exemplo, né, eles fazem um trabalho com a reciclagem e com o desenvolvimento de um programa de turismo junto com a reciclagem, né? Então, isso isso a gente conseguiu identificar, uma iniciativa muito interessante que movimenta a economia de várias maneiras, né? Com turismo e com a reciclagem, por exemplo. Então, a gente traz vários modelos e a gente apresenta, né, isso para que as pessoas tenham conhecimento. E por que a gente diz que a gente se tornou um grande indutor, né, de conhecimento? Porque nós hoje temos a participação de pessoas de todos os estados brasileiros. Impressionante mesmo. Hoje nós estamos formando comitivas, né, de estados para virem, né, comitivas estaduais para virem participar do nosso evento. Nós temos grandes comitivas dos municípios de Santa Catarina que vêm participar também, que isso é muito importante para nós, né? Santa Catarina, né, é bom ter muito claro também, né, que Santa Catarina é referência nacional. A gente traz os exemplos de fora, mas nós somos uma grande referência, né? Se a gente falar que a gente tem, poxa vida, nós temos o volume de pessoas que a gente tem e a riqueza que a gente consegue gerar, por exemplo, né? Nós temos lá 3% da população, né? E nós geramos uma riqueza que é a quinta do país, né? Então, isso também faz muita diferença, porque assim, o que acontece, né? O poder público está atuando de forma adequada para que isso aconteça, né? Isso é uma constatação. Se o poder público e o atuar de forma adequada, por exemplo, né, não é porque ela está... se ela não atrapalhar, por exemplo, já está fazendo um grande trabalho, na verdade. Se ajudar, melhor ainda. E a gente sabe que a maioria das prefeituras, por exemplo, tem esse posicionamento de, por exemplo, né, melhorar a velocidade com que um empreendedor consegue abrir uma empresa, né? A gente tem e a gente tem grandes exemplos, né? Santa Catarina, quando a gente fala, por exemplo, da velocidade de abertura de empresas, nós somos uma das melhores, nós temos os melhores rankings, né, de velocidade do Brasil. Então, são vários exemplos, são várias grandes modelos que a gente apresenta, né? E quando a gente fala que é em Santa Catarina que o Summit Cidades acontece, né? Realmente tem muita gente que vem para o nosso estado realmente para beber, para conhecer e replicar, né? Por isso que a gente diz, nós também somos um grande e daí sim, indutor de inovação. O Summit se tornou um grande indutor de inovação. Bom, Marcelino, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast e eu queria que tu aproveitasse esse espaço, o microfone aberto, para convidar o pessoal para vir para o Summit, para conhecer, para acompanhar. Fica à vontade. Eu vou pedir para o pessoal, né,
de todos os municípios de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, né? Aqueles que não se inscreveram ainda, se inscreverem, né? Porque assim, eu vou confessar que esse número eu não olhei ainda, não olhei antes de vir, né? Mas eu tenho um número, por exemplo, né, que eu tenho muito claro na minha cabeça de um mês atrás, mais ou menos, né? Um mês atrás, mais ou menos, quando a gente abriu as inscrições, eu acho que não passou 2 semanas e a gente já tinha 1.000 pessoas inscritas com as inscrições pagas, né? Então, assim, e a gente espera esse ano, né, que mais de 15.000 pessoas passem pelo nosso evento. Então, assim, pessoal, o evento vai acontecer nos dias 23, 24 e 25. Para quem se interessa por falar sobre, entender como é que, não só sobre falar, mas entender o que está acontecendo nas cidades, para entender o que vai ser o futuro das cidades, é um evento importantíssimo, né? Então vai ser dia 23, 24 e 25 de junho. As inscrições são feitas no site, né, do evento, summitcidades.com.br. Então fica o convite para a gente poder conversar, debater, discutir sobre o futuro das cidades. A gente fala que a gente está falando sobre inovação, então a gente está falando sobre o futuro. A gente sempre está falando sobre o futuro das cidades, o que vai acontecer nelas, e a gente vai ter grandes especialistas, políticos, empresários, acadêmicos. Acadêmicos são pesquisadores que fazem pesquisas para direcionar, né, para dizer e constatar o que está acontecendo de diferente na sociedade. Então. Perfeito, muito obrigada, Marcelino. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou pela sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.